Verbum caro factum est, verbum panis factum est. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa como era de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta. Mas o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que seus pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. 3 dias depois o encontraram no templo. Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados e sua mãe lhe disse: "Meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura." Jesus respondeu: "Por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa de meu pai?" Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhes dissera. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas estas coisas. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Caríssimos irmãos e irmãs, ainda celebramos o brilho, a luz, a paz da noite do Natal do Senhor, uma festa tão importante que na liturgia se prolonga por 8 dias. E quando a festa da Sagrada Família não cai no domingo, ela é antecipada, como aconteceu este ano, porque o primeiro lugar onde a luz de Jesus brilhou foi a Sagrada Família de Nazaré. Os que estavam mais próximos da luz que do céu desceu para iluminar a humanidade com a paz foram seu pai adotivo José e sua mãe Maria. Por isso, nós rezamos na bênção do presépio, querendo que também nossas famílias fossem presépios vivos, para que próximos de nós o menino Jesus pudesse nos iluminar. Falar de família nos tempos de hoje, às vezes se torna um assunto delicado, difícil, porque nem todas as famílias se deixam iluminar por esta luz de Jesus, porque nem todas as famílias tomaram como propósito de seus projetos, de seus sonhos e de seus sentimentos os ensinamentos de Jesus. Por isso, primeiro, nós não podemos nos vangloriar se a nossa família é bem estruturada. Também não podemos desanimar se a nossa família tem dificuldades. O primeiro passo é acolher a Jesus. E se lá em casa, eu sempre repito, é um ou outro só que participa, não desista, porque ainda Deus está presente na tua vida e na tua família por causa da tua fé. Se a família tem muitos problemas, ela precisa muito da graça de Deus. Se a família não tem tantos problemas, ela pode servir e muito.
Portanto, ninguém, nenhuma família está dispensada da graça que Deus nos oferece em Jesus para que possamos edificar a vida humana. Na família de Nazaré, o modelo de mulher, de mãe em Maria, de homem, de esposa em José e de filho em Jesus Cristo. Mas também naquela família, as mesmas responsabilidades da fé, as mesmas dificuldades. Foram celebrar a Páscoa e não perceberam, porque a família viajava em caravana, entre tantas outras crianças, parentes, que Jesus tinha ficado para trás. E talvez muitas famílias não estão melhores, porque de vez em quando a gente deixa Jesus para trás. Quando a gente vai discutir alguma coisa em casa, quando a gente vai educar os filhos, quando o marido e a mulher vai se relacionar, principalmente naquilo que um não concorda com o outro, e quando a gente deixa Jesus para trás, vai faltar alguma coisa. Imediatamente, depois de um dia de caminhada, Maria e José dizem: cadê o menino? Procuraram e perguntaram a todos e ninguém o encontrou e ninguém o viu. Então eles voltam para Jerusalém, também procuram em toda a cidade. E onde é que nós vamos sempre encontrar a Jesus? Claro, no templo. É aqui que, quando a palavra é proclamada, quando a Eucaristia é celebrada, que Jesus se manifesta, para fortalecer você que participa sozinho, para fortalecer você que participa com a família inteira, para nos fortalecer enquanto família de Deus. Porque quando Maria encontra junto de José a Jesus e pergunta: filho, por que agiste assim? Mesmo com todo respeito, Jesus diz a Maria: é porque eu preciso estar na casa de meu pai. Maria e José não entendem naquele momento, mas Jesus estava dizendo que a graça de Deus é para a grande família humana. E veja que depois disso, a vida retoma o seu cotidiano. Seus pais voltam com o menino para Nazaré, e ele era obediente. O Filho de Deus era obediente a seus pais. E a obediência o fez crescer, porque recebeu os ensinamentos da fé cristã, da fé judaica, do Antigo Testamento. O fez crescer porque recebeu a educação de Maria e de José, a proteção, o cuidado. O fez crescer porque aquela família era uma família que buscava a sua força, a sua sabedoria em Deus. Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Então hoje nós temos muitos seres humanos feridos, muitos seres humanos angustiados, muitos seres humanos descuidados, esquecidos, largados, porque nem sempre nós conseguimos fazer como a família de Nazaré, utilizar-se da fé e do amor para edificar a vida de todos. São muitas as coisas que dividem as famílias. A pior delas, a ambição pelo dinheiro. Segundo, depois da ambição do dinheiro, e a mais triste, as famílias que, tendo membros com religião diferente ou doutrina diferente, não se entendem, se dividem, se afastam. Por terceiro, todos os outros problemas que a família enfrenta nos dias de hoje. O desemprego, também a moradia, a saúde e tantas outras coisas que ferem a dignidade humana da família. Veja quão tamanha é a necessidade de estarmos com Jesus, de levarmos Jesus para as nossas famílias. E desde o Antigo Testamento, os ensinamentos são os mais simples possíveis. Na primeira leitura, nós ouvimos do livro do Eclesiástico que não podemos nos esquecer que se nós estamos aqui foi porque alguém nos deu a vida. Nosso pai e a nossa mãe, independente de qualquer coisa,
Nada pode ser maior do que o respeito e o amor. Se a gente não cuidar do passado, não vai saber cuidar do presente e vai comprometer o futuro. Os filhos que não cuidam dos pais vai dar mau exemplo aos netos, e os netos muito provavelmente vão pouco se importar com seus pais. Se os filhos cuidam dos pais na idade avançada, na doença, mesmo quando eles perdem a lucidez, os netos crescem olhando esse cuidado. E quando os pais, que no momento eram os filhos, amadurecerem, envelhecerem, os filhos vão saber o que fazer. Então não há algo de extraordinário para que a graça de Deus aconteça na família, mas as coisas mais simples possíveis. Honrar o pai e a mãe, cuidar do pai e da mãe, ser obediente ao pai e à mãe. Isso tudo rende graça de Deus, o perdão dos pecados, e as preces cotidianas serão atendidas daquele que honra e cuida do pai e da mãe. Além disso, quem assim age estará edificando a sua vida na justiça. Pai e mãe que um dia cuidou dos filhos, agora recebe dos filhos esse cuidado. Meu pai não foi o melhor do mundo, minha mãe não foi a melhor do mundo, fui abandonado, a vida trata de fazer com que todos um dia se encontrem. E se encontrando, as coisas vão ter que se resolver de alguma maneira. Então Deus é generoso, mesmo quando nós não tivemos o melhor pai, a melhor mãe, vamos ter a oportunidade de reparar, de melhorar isso. Além do mais, com certeza, alguém apareceu na nossa vida para cuidar de nós, para fazer as vezes do pai e da mãe. Nós ouvimos no Salmo, e quem vem às cerimônias de matrimônio já sabem esse Salmo de cor. Não tem como ter felicidade se a gente não estiver nos caminhos do Senhor. Felizes os que temem o Senhor e trilhem os seus caminhos. Feliz o homem que tem fé, a mulher que tem fé, os filhos que têm fé. Na maioria das vezes, a gente vê o pai e a mãe preocupados porque o filho não está participando da igreja. Mas nós temos tantos jovens, crianças, que participam e os pais não participam. Então estamos em pé de igualdade, né? Mas quando a gente participa, a gente com certeza está construindo o melhor. Se a gente não consegue transformar aquilo que está à nossa volta, pelo menos estamos fazendo com que a nossa vida possa ser diferente. Na segunda leitura, Paulo, que ensina aos Colossenses que viver com os outros não é a coisa mais fácil do mundo, não. Viver com os outros exige muito. Primeira coisa, misericórdia sincera, bondade, humildade, mansidão, paciência. E Paulo não ilude ninguém, de vez em quando a gente tem que se suportar uns aos outros mesmos. Não tem jeito, mas pode ser o suportar de eu te aguento para você me aguentar, ou pode ser o suportar de sustentar. Na tua fraqueza eu te sustento, te suporto para que você não caia. Na minha fraqueza você me sustenta, você me ajuda. Depois, ainda Paulo vai dizer que se Deus é Deus e é nosso Pai, Ele nos perdoa, não há motivo para que a gente não viva entre nós o amor. O amor que é sempre alimentado pela força do perdão. O amor é que vai santificando, aperfeiçoando as nossas vidas. Paulo diz, fazendo o exercício do amor e do perdão em casa, que nós conseguimos viver o amor e o perdão na grande família que é o corpo de Cristo, a igreja. Agora, a gente vivendo a fé, pode ensinar uns aos outros, pode transmitir a sabedoria de Deus para socorrer as necessidades humanas da família. E além de tudo, a gente deve cantar a Deus salmos, hinos, cânticos espirituais, dar a Deus graças. Veja, é uma vida de fé
que vai fazendo com que a família humana possa cada vez mais progredir, melhorar, se santificar, se aperfeiçoar. Tudo que fizer em palavra e obra, faça em nome de Jesus. Dê graças a Deus. Então, as esposas sejam solícitas aos maridos, como convém no Senhor, no cuidado, no amor, no respeito. E os maridos pensam que podem ficar menos comprometidos. Ao contrário, maridos, amai vossas esposas com o mesmo amor puro e sincero que Deus tem por nós. Cria vergonha nessa cara carrancuda, não seja grosseiro com elas. E depois, aos filhos, olha bem para o pai e para a mãe e os respeite. Se você quiser ser respeitado, se você quiser que um dia os seus filhos te respeitem também, não há por que acontecer intimidação, medo, mas apenas a gente possa viver aquilo que nos motiva, nos faz crescer. Os pais não precisam intimidar os filhos para eles não desanimarem, mas tem que motivá-los. Tudo isso nós sabemos de cor e salteado, e tudo isso é possível de nós vivermos, tanto em casa com a família que nos une pelos laços de sangue, parentesco, quanto aqui dentro da comunidade, onde nós somos unidos pela graça de Deus em Jesus Cristo como irmãos uns dos outros. Então, como eu disse, se a tua família não é a mais perfeita, não desanime. Se a tua família já está no caminho da santificação, glorifique a Deus. O que é importante e indispensável, que nós não podemos perder para as nossas famílias, a referência de Jesus Cristo, o bom exemplo de Maria e de José, e a certeza de que se a gente quiser, com a força do perdão, da oração e do amor, também as nossas famílias se tornam sagradas, como a família de Nazaré. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Verbum caro factum est, verbum panis